Olá, povo de Deus, sexta-feira, 21 de outubro de 2022, 29ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 4, de 1 a 6, Lucas 12, 54 e 59. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Paulo tinha declarado que o fato de os pagãos fazerem parte do plano salvífico de Deus e ter sido mantido tanto tempo em silêncio é um mistério que agora foi revelado. Deus não é um Deus somente do povo de Israel, mas de todo aquele que o ama e o teme. O mistério revelado agora é esse: o Deus de Israel é Deus universal. Basta dele se aproximar com obras de amor, de justiça e de solidariedade. Paulo se fia na sua autoridade, que advém do fato de ele ter entregado a vida toda a Deus sem reservas, até mesmo sendo prisioneiro, por causa da boa nova anunciada com intrepidez. Desta vez, a exortação não vai ao encontro de situações concretas. Trata-se de um apelo genérico ao cristão como tal, em qualquer situação sociopolítica e temporal em que se encontre. É também para nós hoje. Paulo convida uma resposta total e coerente à vocação que acabara de descrever. Notemos que as qualidades de uma vida empenhada na realização da vocação cristã têm em vista a unidade. A humildade, a mansidão, a paciência, a aceitação recíproca e cordial são elementos necessários na caminhada que é a obra de unificação realizada pelo Espírito em cada um e em todos, a todos os níveis, pessoal, comunitário, eclesial. A unidade anunciada pelo apóstolo não advém de mero acordo entre os membros da comunidade, mas da compreensão teológica que deve marcar todo cristão. A certeza de que há um só Deus, uma só fé, um só batismo. O apóstolo insiste no tema do uno, em perspectiva trinitária. Uno é o corpo místico, a igreja. Una é a esperança, horizonte de luz aberto em nós pela vocação. Uno é o batismo e una a fé. Uno é o Senhor Jesus, uno é o Espírito, em um só e o Pai de todos, fonte de amor que atua em todos e por meio de todos. A unidade na Trindade é fundamento e exigência da unidade visível, a que devem tender todos os cristãos em todo tempo e lugar. Uma fala muito pertinente para os dias de hoje, onde as rivalidades entre cristãos é originada não pela disputa entre quem é que ama mais, quem é mais justo, quem é que tem mesmo Deus como Pai de todos. Não é essa a causa da contenda de hoje, mas divisões por causa de coisas estranhas à fé. Oxalá pudéssemos escutar essa carta, caminhar rumo a uma igreja mais unida, mais coesa, para dar significado na vida de muitos. A unidade na Trindade é fundamento e exigência da unidade visível, a que devem tender
todos os cristãos em todo tempo e lugar. Lucas 12, 54, 59. Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis, vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás, enquanto não pagares o último centavo. A dubiedade denunciada por Jesus está no fato de que os cristãos e cristãs não hesitavam em afirmar com acerto até o dia e a hora em que o céu derramaria sua água, mas não conseguiam perceber que havia sinais evidentes e bem concretos que apontavam para a sua própria figura. Jesus repreende então os seus contemporâneos. Sabem distinguir os sinais meteorológicos, mas não o sinal que ele mesmo é, o Filho unigênito enviado pelo Pai para a salvação de todos. Em se falando de sinais, o Concílio Vaticano II destacou a necessária capacidade de discernimento dos sinais dos tempos, pois sem esse exercício constante de perscrutar tais sinais, corre-se o risco de não distinguir quem seja realmente Jesus para nós. Vejamos esse texto bem inspirador que nos vem do concílio. As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração, porque a sua comunidade é formada por homens que, reunidos em Cristo, são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação em demanda do reino do Pai, e receberam a mensagem da salvação para a comunicar a todos. Por este motivo, a Igreja sente-se real e intimamente ligada ao gênero humano e à sua história. E o concílio diz mais: para levar a cabo sua missão, é dever da Igreja investigar a todo momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder de modo adaptado e em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida presente e da futura, e da relação entre ambas. É por isso necessário conhecer e compreender o mundo em que vivemos, as suas esperanças e aspirações, e o seu caráter tantas vezes dramático. Desta forma, atentos aos sinais, ainda que a tempestade seja imensa, saberemos distinguir a presença de Cristo no meio de nós. Um beijo no seu coração.